falar sobre a nossa santa convocação. Nós vamos ler 2 textos, por favor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 17, versículo 17. João 17, depois nós vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Mas o primeiro é João 17. Diz assim a palavra do Senhor: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E agora 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler apenas a parte A. Parte B faz parte também, mas... Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Orou Jesus. E o apóstolo Paulo diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua oração sacerdotal, o Senhor orou pela nossa santificação. Orou ao Pai, pedindo que Ele nos santificasse na verdade, que é a Tua palavra. E também o Teu Espírito Santo nos traz a revelação de que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, que o Senhor abra o nosso entendimento, traga-nos a revelação, para que possamos aprender, não apenas a vontade do Senhor, mas como colocar em prática nas nossas vidas. Nós oramos o nome santo de Jesus. Amém. Essa semana se tornou até, alguém disse, viralizou aí na internet um vídeo em Israel, quando apareceu uma nuvem de fogo, e alguém filmou, não sei quantos viram, apareceu uma nuvem de fogo e o som de trombetas, ou melhor dizendo, como de trombetas tocando ao longe. E quando esse vídeo apareceu, todos começaram a pensar: será que é agora? Será que é agora que Jesus está voltando? Será que esse é o grande sinal da vinda de Jesus? E aí houve um apelo para todo mundo correr, para se santificar, para consertar. Se tem alguma coisa para consertar com o Senhor, vamos consertar logo, vamos buscar a presença de Deus, vamos nos santificar enquanto é tempo. Sabe, irmãos, a verdade é que os dias passaram e certamente esse foi um sinal no céu. Mas se nós lermos Mateus capítulo 24, nós vamos descobrir que tem não um, nem dois, mas vários sinais, tanto em Mateus capítulo 24, como em toda a Bíblia, que mostra que estamos à mercê, estamos assim próximo da vinda de Jesus. Ele diz: eu ouvirei falar de guerras, de rumores de guerras. Hoje eu mandei um vídeo para algumas pessoas, não sei quantos viram, botei nos grupos,
que na União Soviética já está falando da Terceira Guerra Mundial. É algo que já está acontecendo, enquanto nós estamos aqui. Então assim, meus irmãos, mas também temos terremotos, tsunamis, os filhos desobedientes aos pais. O amor de muito tem esfriado. Há um esfriamento espiritual generalizado. Ontem eu tive com um casal de suecos que estavam aqui em João Pessoa. Eu fui almoçar com eles e eles compartilhando comigo a Suécia, que é berço da reforma protestante, onde passaram ali os grandes reformadores. As igrejas estão vazias. As pessoas não querem compromisso com o Senhor. Não tem tempo para ir à igreja do Senhor. A verdade, irmãos, é que há muitos sinais claros, estabelecidos e profeticamente revelados pelo Senhor Jesus. E somente em ler Mateus capítulo 24, nós já deveríamos sentir o temor e tremor. Porque eles mostram claramente que o final está próximo. Então, o dia da santificação deve ser hoje. Se existe algo que a gente precisa entender, é que, primeiro, a santificação é tão importante no processo de salvação que Jesus orou pela minha e pela sua santificação. O apóstolo Paulo revelou que essa é a vontade de Deus. Quando a gente fala de conversão, irmãos, quando a gente fala de salvação, há três coisas, de acordo com a Bíblia, que são absolutamente necessários para a salvação. A primeira é a justificação. Pastor, o que é isso? É aquele momento quando você entende a mensagem do Evangelho e você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Naquele momento você é declarado justo. E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só para a gente entender, é mais ou menos se fosse assim. Alguém cometeu um crime, foi acusado, ou melhor dizendo, foi acusado de um crime hediondo. Ao mesmo tempo, como se fosse um assassino, um estuprador e um sequestrador. Então ele pegou prisão perpétua. Na verdade, vamos imaginar que é num país que ele pegou pena de morte. E ele está na cadeia esperando o dia, já aconteceu isso literalmente, para ser condenado à morte, para ir ao pelotão de fuzilamento, para ir para a cadeira elétrica. Ele está só esperando. Ele sabe que, ele é inocente, entre aspas, mas todas as provas levou ele a ser culpado. Até que, humanamente falando, alguém é preso e essa pessoa confessa: não, aquele crime lá, quem matou, fui eu. Aí o juiz pega esse caba e diz: eita, foi você. Então, declara inocente aquele que estava condenado à cadeira elétrica e o liberta. Porque quem vai para a cadeira elétrica agora é esse outro. No nosso caso, irmãos, a diferença é que nós éramos culpados. Mas Jesus, ele, de forma, dizem os teólogos, substitutiva, ele se coloca no nosso lugar. Ele se apresenta ao Pai e está disposto a pagar o preço no meu lugar e no seu lugar. E aí, irmãos, nós somos considerados inocentes.
somos justificados. A salvação, ao mesmo tempo que acontece a justificação, acontece a regeneração, é tudo ao mesmo tempo. Eu recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu aceito que Ele vá à cruz e morra no meu lugar, mesmo eu sendo culpado, eu recebo Ele como meu único e suficiente Salvador. Por conta disso, Deus me considera justo, eu sou justificado e ao mesmo tempo há o que nós chamamos de regeneração. O que é isso? Deus, nesse momento, vem gerar mais uma vez, né? O homem é regenerado, gerado de novo. Então, assim, irmãos, essa regeneração acontece no momento que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo, as coisas velhas e tudo se fez novo. Então isso é automático. Você é gerado de novo. Paulo escreve aos Efésios e diz que nesse momento que você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Por isso que esse homem, ele é regenerado, ele é gerado de novo, porque Deus coloca no homem um novo espírito, um novo coração. Quando o homem é regenerado, os seus desejos, as suas inclinações mudam. Porque antes de ser gerado de novo, o homem ele era inclinado para o pecado. Ele só se afastava de Deus. Ele só fazia coisas que desagradavam a Deus. Então a tendência dele era caminhar direto para o inferno. De forma consciente. Não quero saber de Deus, eu nunca vou numa igreja. Eu quero saber de curtir minha vida e levar a minha vida do jeito que eu quiser. E aí ele chega a blasfemar contra Deus. Ele diz, eu não devo nada a ninguém, nem a Deus. Eu devo só meu dinheiro e eu faço o que eu quero. Quando esse homem é regenerado, então a partir daqui, e isso aconteceu comigo, eu posso testemunhar. Porque eu gostava de tomar uma, né? Eu gostava de beber. Aí eu gostava de tomar o que eu chamava de uma loira gelada, que é a cerveja. Também gostava de tomar a cachaça branquinha, com tira-gosto bom, um caldinho de camarão, de feijoada, alguma coisa assim. E gostava do rum Montila com Coca-Cola, gelo e limão, né? Então eram as bebidas que normalmente eu tomava. De vez em quando tomava um Campari ou outras coisas, mas normalmente o caminho era... Mas, meus irmãos, eu gostava disso. Mas a partir do momento que eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo veio habitar em mim, morar no meu coração, a partir do momento que eu fui realmente alcançado pelo Senhor, e houve essa regeneração, não precisou um pastor chegar para mim e dizer, agora você é crente, não pode mais beber. Agora você é crente, não pode mais fumar. Agora você é crente, não pode mais se prostituir. Agora você é crente, não pode mais. Não pode mais. Não precisou disso. Nem um pastor chegou para mim. Nem o meu discipulador, nem o irmão, nem uma irmã. Ninguém nunca me proibiu de nada. Eu simplesmente, com o tempo, como eu fui regenerado, automaticamente eu recebi o Espírito Santo. Antes eu era dominado pelo pecado. Como o homem pecador, ele é dominado pelo pecado, ele não resiste. Eu estava um dia em casa, de repente chegou 2 colegas. Moraes, aí, rapaz, tu empresta um capacete aí? Eu disse, para quê? Não, que a gente vai ali, para onde? Não, a gente vai para a festa de São João e Santa Luzia. Eu digo, mas é engraçado, nem pegar meu capacete, tem que me levar junto. Montei na moto, fui-me embora. Porque não resisti ao apelo, à vontade, o pecado. O pecador, ele tem prazer no pecado. Ele conta as coisas mais terríveis como se fosse vantagem. Imagine esse menino aí, dessa tragédia na Espanha. Ele estava lá fazendo lá aquelas coisas terríveis que eu não tenho coragem nem de falar com aquela família. E ele tirava foto e compartilhava no WhatsApp com um colega aqui em João Pessoa.
É aquele cara que sai para tomar uma, ele toma todas, chega em casa, vomita a casa toda, briga com a mulher, mas quando chega no trabalho, diz, meu amigo, foi bom demais, pense, tomei uma e tal, quando eu cheguei em casa, a mulher foi irada, e eu vomitei a sala todinha, ainda conta com vantagem. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Quando esse homem, ele é regenerado, ele é gerado de novo, isso não é na perspectiva física, porque o cara continua feio do mesmo jeito, ou bonito do mesmo jeito, né? Mas no reino espiritual ele recebe, começa essa mudança. O Espírito Santo você começa a discernir, começa a entender. Então, é esse processo, agora que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que o Espírito Santo começa a morar em você, a habitar em você, e só recebe o Espírito Santo quando alguém recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É por isso que muitas vezes a gente está pregando e está fazendo o apelo e dizendo, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque assim você vai receber o Espírito Santo da promessa. E o cara não quer, ele não recebe, ele está no direito dele. Agora, meus irmãos, a verdade é que a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar em mim, aí eu começo a discernir o certo do errado. O que agrada a Deus do que não agrada a Deus. Por exemplo, quando eu me converti, eu trabalhava na Saelpa, Energisa, trabalhava no departamento de projetos. E eu fazia uns bicos fora, né? E tal. E eu sempre levava papel vegetal da Saelpa. O cabo era para fazer um bico, eu podia ir lá na Soteca, falar com Maria, comprar papel vegetal. Mas como eu trabalhava com aquilo, eu enrolava um pouquinho, levava para casa, fazia um projeto e ganhava o dinheiro. Assim, eu nunca entendi, irmãos, que isso era algo errado, era algo tão comum. Mas quando eu me converti, quando foi um dia, o cara mandou fazer um projeto. E quando eu estava enrolando o papel ofício, aí o Espírito Santo acendeu aquela luzinha. E eu disse, rapaz, por que eu estou fazendo escondido? Porque eu estava fazendo escondido, né? Eu estava enrolando o papel ofício para depois enrolar no jornal para poder levar. E toda vez que a gente faz alguma coisa escondida é porque é errado. E aí, naquele momento, o Espírito Santo falou comigo claramente que o que eu estava fazendo, que ninguém nunca me disse e todo mundo fazia e eu achava normal, eu estava roubando. Eu estava levando o papel ofício da empresa. Então, naquele momento, eu entendi. O que é isso? É a regeneração. É o Espírito Santo que vai nos conduzir a essa santificação que começa a trabalhar na minha vida e na sua vida. Agora, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Quem não passar por esse processo da justificação, da regeneração e da santificação, não vai chegar à glorificação. E o que é isso? É um dia, quando Jesus voltar, teremos a nossa vida, nosso corpo transformado à imagem do Senhor e vamos nos encontrar com Ele. Alguém um dia disse, você já ouviu isso, que a santificação, ou melhor, a conversão é um ato, mas a santificação é um processo. Eu queria que nós pensássemos sobre isso nessa noite, irmão. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, a santificação é uma espécie de operação interna que o Senhor faz através do Espírito Santo. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, então o Senhor pega e coloca o seu Espírito Santo habitando em nós. Olha, o Senhor, Ele não apenas lava os nossos pecados mediante o seu próprio sangue, e Ele faz isso, mas Ele também nos separa do apego natural do pecado e do mundo, e é aqui que Deus trabalha na nossa vontade e nos conduz à santificação. Detalhe, irmãos, pastor, e esse processo de santificação, como é?
Eu estava conversando com o Alisson, que está se preparando para o curso de batismo, e eu estava dizendo que isso é individual, é particular, é na vida de cada um. Então, é aquele que permite, porque o Espírito Santo de Deus está habitando em mim, o Espírito Santo está habitando em você. De repente, eu quero ir para ali e o Espírito Santo diz assim: não vá não, que é precipício. Né? Mas o caba vai. E aí, esse processo de santificação para um pode demorar 6 meses, para outro 6 anos, para outro 60 anos. E finalmente, irmãos, nessa perspectiva, como é que acontece? O que é que eu posso fazer para que esse processo de santificação seja mais rápido na minha vida? Porque é isso que eu quero. E aí eu compartilhei com o Adson aqui, né? Estava conversando com ele e com a irmã Penha, que, meus irmãos, é mais ou menos como aquela história do cachorro. Você sabe a história? O cara tinha uma fazenda, e lá na fazenda, ele criava cachorro, e o pessoal da cidade vinha e fazia aposta, botava os cachorros para brigar. Tinha um caba meio sabido, e o caba ficou observando e viu que o tratador dos cachorros sempre ganhava as apostas. Fazia as apostas e o tratador do cachorro sempre ganhava. Aí ele um dia foi lá e começou a apostar no mesmo cachorro que o tratador apostava. E ele ganhou um bocado de dinheiro. Mas ele queria descobrir o segredo. E um dia ele imprensou o tratador, botou no canto de parede: você tem que me contar, senão eu vou dizer a seu patrão, eu vou abrir o jogo para todo mundo, dizer que você está fazendo alguma coisa. O caba disse: você não conta a ninguém não? Ele disse: eu prometo, eu não conto a ninguém. Ele disse: não, porque durante a semana, sou eu que alimento os cachorros. Então, aquele que eu vou apostar, que eu quero que ganhe, aquele eu alimento mais. Entende? Na hora da briga, é quem vai ganhar. Espiritualmente é a mesma coisa, irmãos. Há uma guerra, o apóstolo Paulo fala sobre isso, entre a carne e o espírito. O cachorro que você alimentar mais é quem ganha a briga. No nosso caso, se você alimenta mais a carne, é quem vai vencer. Se você alimenta mais o espírito, é quem vai vencer. Agora, se o cara passa a semana assistindo filme de terror, de violência, assiste todas as novelas da Globo, tem umas 200. Essas novelas da Globo só tem adultério, agora homossexualismo, filhos desobedientes aos pais. Aliás, essa geração hoje desobediente aos pais é fruto desse programa de tarde, essa novelinha chamada Malhação. Então, assim, se você passa a semana alimentando a carne com isso, se passa a semana ouvindo determinadas músicas, vendo determinadas coisas, e você passou a semana, digamos assim, que de vídeo, de televisão, você alimentou 10 horas durante a semana. E você alimenta também através da internet. E começa a alimentar também a carne com coisas que também tem muita coisa boa e tem muita coisa que não presta. Aí, digamos, você alimentou a carne 10 horas por semana, que é muito mais que isso. Mas só alimenta o espírito 40 minutos no domingo à noite, que é a mensagem que o pastor prega. Significa que você alimentou mais quem? O cachorrão. E quem é que vai vencer? É a carne, irmãos. Agora, se quiser alimentar o espírito, aí o caminho é outro. Então, você começa a usar o que eu chamo das disciplinas espirituais. Quer vencer o pecado na sua vida? Comece a orar, comece a jejuar, e você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, irmãos, à luz do texto que nós lemos, João capítulo 17, versículo 17, mostra que o instrumento que geralmente o Espírito Santo usa para fazer essa transformação na minha vida e na sua vida é o quê? A palavra. João capítulo 17, conhecida como oração intercessória de Jesus, ele está ali orando ao Pai, intercedendo ao Pai por mim e por você.
E ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É o Espírito Santo que você recebe, e é a palavra que antes, quando eu lia a Bíblia, que eu não entendia nada, agora, depois que eu tenho e recebo o Espírito Santo, então o Espírito Santo começa a abrir o entendimento, começa a me dar revelação. Isso é tremendo, irmãos. Não é preciso ser PhD. Não é preciso, as pessoas mais simples, mais humildes, eu já vi ouvi testemunhos de pessoas analfabetas que aprenderam a ler apenas lendo a Bíblia porque queriam receber a revelação do Senhor, e quando essa pessoa abre a boca e proclama a palavra, é algo maravilhoso, é algo tremendo, porque recebe essa revelação diretamente do Espírito Santo, e o Espírito Santo usa a palavra para ir limpando, para ir purificando, para ir transformando. É um instrumento que o Espírito Santo usa. É verdade, irmãos, que, em terceiro lugar, a obra redentora de Jesus, ela foi consumada na cruz. Na cruz, Jesus realizou tudo quanto é necessário para a minha salvação, para a sua salvação. Então ele nos livrou da culpa do pecado, quando ele foi à cruz através da sua morte expiatória, ou seja, através do seu sacrifício, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Foi através da sua morte que nós alcançamos vida. Através da sua morte que nós tivemos a nossa salvação. Então, ele nos livrou não apenas do domínio do pecado, mas ele nos deu o Espírito Santo, que é quem nos santifica. E, pensando sobre isso, eu queria rapidamente trazer 5 revelações sobre o Espírito Santo. A gente vê a luz da palavra de Deus. A primeira, João 17, 19. Ainda naquela oração intercessória de Jesus, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. João 17, 19. Jesus, ele santificou a si mesmo, para que eu e você alcançássemos também essa santificação. Segundo lugar, Efésios 5, 25, 26. A gente vai descobrir que Cristo, ele purifica a sua igreja, lavando-a também aqui pela palavra, né? Efésios 5, 25, 26, ele está fazendo, né, uma correlação com a questão da família, e ele diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Lembram do Salmo 119? A pergunta que não quer calar: jovem, como é que você deve purificar o seu caminho? Como é, irmã Maurina? Observando, né? Observando a sua palavra. Sabe como é que a gente busca a santificação? Porque Jesus já morreu na cruz. E ele se santificou para me dar a santificação. Ele me deu o Espírito Santo, que deve me conduzir a essa santificação. Mais do que isso, ele me deu a palavra. E é através da palavra que nós somos lavados. Terceiro lugar, Tito, capítulo 2, versículo 14. Esse texto mostra que Jesus entregou-se a si mesmo. Sabe para quê? Para nos purificar, para nos remir.
o qual Jesus a si mesmo se deu por nós. Ah, você pensou que Jesus tinha morrido porque Judas o entregou e traiu? Ou você acha que Jesus tinha morrido porque o Império Romano tinha lá um imperador, né, que estava caçando os profetas de Jerusalém? Ou mesmo porque Deus o levou à morte? Não, o qual Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus morreu para nos remir. Significa para nos perdoar os pecados, para nos purificar. E nos purificar para si mesmo, como um povo exclusivamente seu. E sabe qual é o desafio? Zeloso de boas obras. Por que isso, irmãos? Porque uma árvore boa não produz mau fruto. Nem uma árvore má produz bom fruto. Aquele que recebe verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como consequência recebe o Espírito Santo, essa pessoa se torna uma pessoa zelosa de boas obras. Aliás, você sabe disso. Se você chega num lugar que você não conhece ninguém, numa repartição pública, numa delegacia, em qualquer lugar que você chegar, você bateu o olho, pode ter 200 pessoas. O Espírito na mesma hora revela quem é quem. Os olhos revelam, como é que a Bíblia diz que os olhos são o espelho, né? A luz da vida, do corpo, e você identifica, espírito da alma, espelho da alma, obrigado. Você sabe, irmãos, literalmente, quem é bom e quem é mau, com raras exceções, quando não temos discernimento. 1 Pedro 2,24, também falando sobre Jesus, diz que ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, preste atenção à revelação, Jesus levou sobre o seu corpo os nossos pecados, para que nós, agora, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Aí ele diz, por suas chagas fostes sarados. Se você ler Isaías 53, todo o capítulo traz essa revelação. Jesus, ele foi à cruz, ele levou os meus pecados e os seus pecados. Nós antes éramos mortos espiritualmente, porque vocês lembram, depois da tentação lá de Adão e Eva, que Deus tinha dito, certamente no dia que comeres do fruto, morrereis. Naquele momento, comeu, né? Vamos aqui ilustrar, comeu ali, deu uma mordida ali, aí disse, nem morri. Morreu sim, morreu espiritualmente. A Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. O homem, o pecador, aquele que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não teve seus pecados remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, e ainda não recebeu o Espírito Santo da promessa, essa pessoa está morta espiritualmente. Por isso, um dia Jesus chamou um rapaz, e o rapaz disse, Senhor, deixa eu ir primeiro, né? Enterrar meu pai, né? Ele diz, deixai os mortos enterrar seus próprios mortos. Porque, irmãos, quem não recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode estar pulando de alegria aí, dizendo, eu estou vivo, mas espiritualmente está morto. Ele está vivo por pecado. A carne chega e treme. Agora, a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo, a partir desse momento, nós nos tornamos mortos para o pecado. O pecado já não tem domínio sobre nós. Colossenses 1:22. Agora, porém, ele, Jesus,
vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meus irmãos, é maravilhoso saber que Jesus, ele foi à cruz, ele morreu para me salvar, ele morreu para lhe salvar, ele morreu não apenas para me justificar, mas também para me regenerar, e também para me santificar, e a você também. E aqui, para nos apresentar perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A morte de Jesus foi plena, foi completa. Vamos ver Hebreus capítulo 2, versículo 11. E é por isso que nós chamamos irmãos uns aos outros. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Pois, tanto o que santifica, e é Jesus, como os que são santificados, somos nós, todos em um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para que fique muito claro, irmãos. A fé verdadeira conduz à santificação. Só quem ainda não teve essa experiência real, plena, verdadeira, de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, só quem aceitou Jesus, como dizia minha avó, da boca para fora, é que não entrou ainda no trilho e não começou ainda a caminhar no processo de salvação. Então, onde não há santificação, não há fé real. Aquele que nasceu de novo, recebe uma nova natureza e passa a viver uma nova vida. Então, a verdadeira fé, irmãos, opera pelo amor. Abra sua Bíblia em 1 João, nós vamos ler alguns versículos. 1 João 3,16. Você sabe que João 3,16, enquanto você abre, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, 1 João 3,16, diz que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Sabe, irmãos, só quem ama é capaz de dar a vida pelos irmãos. Aqui 1 João, capítulo 2, versículo 29, diz que todo aquele que pratica a justiça, né? Se sabeis que ele é justo, Jesus, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Quem faz o bem, irmãos? Porque eu vou dizer uma coisa a você, fora da cruz, fora de Jesus, as nossas justiças são como panos de imundícia diante de Deus. Agora, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, assim é essa revelação. Aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 3,9 diz que aquele que é nascido de Deus, 1 João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, preste atenção, essa versão aqui é muito boa. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se esse não pode viver pecando, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Irmãos, se liga aqui. Então, pastor, eu sou crente, e se eu pecar, eu perco a minha salvação?
Meus irmãos, é claro que nós lutamos contra o pecado todos os dias. Mas a grande revelação é que a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o Espírito Santo que lhe leva a uma vida de santidade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho a palavra de Deus que à medida que eu vou lendo a palavra de Deus vai me purificando e vai me limpando. Se eu pecar, eu estou condenado ao inferno. Sabe por que não? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É diferente, irmãos. Sabe por quê que essa pessoa não vive na prática do pecado? Pois o que permanece nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém, Dona Sim? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dona Sim é minha mãe, viu? Por isso que eu posso, falar com ela assim mais à vontade. Irmãos, esta é a verdade, irmãos. Nós que temos e recebemos o Espírito Santo, nós não vivemos na prática do pecado. E quando eu peco? Irmãos, quando eu peco, eu sou igual a você também, pecador. Quando eu peco, o Espírito Santo me constrange. Sabe, a gente sabe que entristeceu ao Espírito Santo de Deus. É uma dor, é uma angústia, é algo parecido, para você entender, quem já perdeu um ente querido. Aquela tristeza, aquela dor, aquele vazio, irmãos, é o que sente, porque o Espírito Santo começa a se entristecer. Ainda 1 João, capítulo 5, versículo 4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. É o quê? A nossa fé. Veja o versículo 18 desse capítulo, por favor. Capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Essa palavra, no original grego, nos dá um entendimento melhor. Talvez alguma versão diga isso, uma das mais novas. Porque, na verdade, esse verbo, Deus o guarda, está na voz reflexiva. E o que significa isso? É algo que a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre a ação. Na verdade, a melhor tradução seria: aquele que nasceu de Deus guarda-se a si mesmo. Entende? Guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabe, irmãos, eu quero concluir dizendo que todo cristão verdadeiro recebe um chamado para a santificação. E aí, irmãos, essa é a verdade, não temos desculpa. Romanos 8:9 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Gálatas capítulo 5, 25 diz que se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Romanos 8,14 diz que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando o profeta Ezequiel trouxe uma palavra dura sobre Israel, ele disse que ia chegar um tempo que nós precisaríamos fazer a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vocês lembram que Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição,
Mateus capítulo 7, versículo 13. Irmãos, um dos versículos mais fortes para a minha conversão e para que eu pudesse trilhar o caminho da santificação foi Lucas capítulo 5, versículo 18 e 19, acho que até 20. Jesus, ele está ministrando aos seus discípulos. Então hoje à noite Jesus está aqui, está ministrando ao seu coração. Errei o texto. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ajuda aqui, irmã Maurina, qual é o texto? Oi? Não. Deixa eu abrir. 9:23. Vamos abrir para a gente procurar? Bora, que eu botei aqui, na hora faltou. Muito bem, Lucas 9:23. Não sei porque foi 5:18. Não, mas é em Lucas mesmo que eu queria. 9:23. Vamos lá, vem comigo. Jesus dizia a todos, aos discípulos, aos 70 e a todos, que inclui eu e a você: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa, ganhá-la-á. Sabe, irmãos, conversão é mudança total. Mudança radical. O velho homem tem que morrer. É preciso pregá-lo na cruz todo dia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ilustrando aquela menina linda, maravilhosa, aquela princesa, que de repente, ela não quer ganhar uns quilos a mais, e alguém leva ela, namorado, leva ela numa lanchonete, e apresenta a ela aquele sorvete, aquele sundae, e ela chega baba. Aí ele diz: toma, minha filha, um sundae. Ela disse: não, meu amor, muito obrigado, eu vou querer um suco de limão. Entende? Negue-se a si mesmo. Esse é o chamado do Senhor. Então a vida cristã é um chamado à renúncia. Por isso que Paulo escreve aos Romanos e diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós somos chamados, irmãos, a uma vida de santidade. Agora deixa eu dizer para você e eu concluo. Eu não tenho desculpa para não me santificar. Você sai daqui sabendo que não tem desculpa. Porque, primeiro, você foi justificado. Jesus morreu na cruz no seu lugar. Além disso, você foi regenerado. Deus gerou de novo em você um homem espiritual e você recebeu o Espírito Santo, que é o selo da promessa. E por conta disso, meus irmãos, agora que você foi regenerado, você recebeu o Espírito Santo que mostra o caminho, e ainda o Senhor nos dá a sua palavra para nos purificar os nossos caminhos todos os dias. Por isso, a santificação é algo que já foi feito na cruz. Eu preciso sim caminhar nessa direção. Eu sei que não é fácil. Dizer não às delícias da carne não é fácil para ninguém, nem para você, nem para mim. Agora, eu dou o segredo. Fortalecei-vos no Senhor. É uma vida espiritual, uma vida na presença do Senhor, uma vida de oração, uma vida de jejum.
Sabe, irmãos, quando a gente coloca como propósito um jejum, a gente mortifica a carne. E quando a gente, ao mesmo tempo, porque só passar fome não adianta, ao mesmo tempo que eu estou mortificando a carne, deixando de alimentar ela, deixando ela mais fraca, eu estou em oração, em consagração, em leitura da palavra, o Espírito Santo vai me fortalecendo. E aí sim, eu consigo dizer não. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. O Senhor nos chama a uma vida de santidade.